Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Marlene, eu sou artesã e hoje eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo de um Homem-Aranha. Hoje a gente vamos fazer um amigurumis, então eu tenho uma encomenda de um Homem-Aranha. A cliente mandou a foto de um boneco Homem-Aranha no tamanho de 20 centímetros. Ela pediu com 40. Eu ampliei a receita dele para 40 centímetros. Então, eu vou estar fazendo a receita dele aqui junto com vocês. Eu fiz o molde no papel, no tamanho de 40 centímetros, e a gente vai fazer junto. Então, se vocês quiserem aí, vocês assistir o vídeo primeiro para ver como que o boneco vai ficar. A cliente pediu ele todo no preto e no vermelho, com 40 centímetros. Então, eu vou usar uma linha dessa, do amigurumi da Círculo. Eu vou usar um novelo e um pouquinho e vou usar o vermelho para fazer o detalhe da mãozinha e do pezinho. Então, a gente do vermelho vai gastar pouco, mas eu já vou adiantando aí que o preto a gente vamos gastar um novelo e um pouquinho. Então, eu espero que vocês gostem dessa aula, desse passo a passo. Eu espero também que dê certo, né, que eu vou construir, a gente vai construir ele aqui junto. Então, eu espero muito que dê certo, eu espero também que vocês gostem. E eu já vou pedindo aqui, para que se vocês estejam gostando desse vídeo, que vocês curtem, compartilhem, ative aí o sininho para que o YouTube possa estar mostrando para vocês aí quando eu postar mais algum vídeo. Eu espero que logo eu trago mais um passo a passo de um amigurumi para vocês. Eu demorei um pouquinho, né, porque às vezes a gente tem receita e não dá pra fazer a videoaula. A gente tem encomenda e a receita não pode vir aqui pro YouTube. Então, eu espero que vocês gostem mesmo. Eu já vou pedindo aí que vocês curtem, compartilhem. E vamos lá pro passo a passo, então. Eu vou organizar a minha mesa aqui e já eu volto com vocês. Então, gente, eu voltei com vocês para passar a lista do material. Eu vou fazer o Homem-Aranha todo no preto. Então, eu vou usar essa linha, a preta, a cor dela é 89,90. Lote 750891. E vou usar esse vermelho carmim. A cor dele é 3528. O lote 700223. Vou usar uma fita para estar medindo. A agulha, eu vou usar a agulha número 3, mas vocês podem usar aí a agulha da preferência de vocês. Se for menor, ele vai ficar um pouquinho menor, né? Eu só não aconselho usar mais que 3, porque ele vai ficar com um buraquinho, né? E vou usar um marcador. Então, vamos lá para o passo a passo. Eu já adiantei aqui a perninha e o bracinho, então, a gente já temos aqui um braço e uma perna pronta. Eu vou começar no vermelho. Deixa eu achar minha linha aqui dentro. Então, eu vou começar, tem uma música aí, viu, gente? Mas é na casa da vizinha. Então, tem hora que fica um pouquinho difícil de gravar. Não sei se tá dando pra vocês ouvir, mas é a música da vizinha. Então, eu vou começar aqui com o anel mágico, e dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos. Eu vou passar a linha, eu gosto de fazer só assim no dedo mesmo. Então, eu vou pegar a linha aqui por trás, ó. Eu enfiei a minha linha, eu fiz um X ali, vou pegar por aqui, por trás. E vou fazer o meu primeiro ponto, tem um pedacinho do enchimento aqui. Eu vou fazer o meu primeiro ponto. Agora, eu vou juntar essas duas linhas e vou fazer 6 pontos aqui dentro do anel mágico. Sempre segurando essa, pra hora que for fechar, eu preciso que os pontos estejam todos dentro dessa linha também. Então, aqui tá meu primeiro ponto. Eu vou fazer 6 pontos aqui e já volto com vocês. Tá com as pruminhas aqui porque eu já mexi na linha e tá com as pruminhas do enchimento.
depois eu tiro. Então, eu vou fazer aqui e já eu volto. Então, voltei com vocês, eu vou puxar o anel mágico, ó, ele vai fechar, eu não vou fechar completamente, para que meu ponto não aperta muito na hora de fazer o meu primeiro ponto. Eu vou pegar nessas duas alcinhas da correntinha aqui, não é nesse pontinho aqui, ó, nas duas alcinhas da correntinha, ó. E vou fazer dentro desse mesmo ponto. Opa, escapuliu. Vou fazer aqui dentro desse mesmo pontinho e já vou começar com o aumento. Então, eu vou marcar aqui o meu último ponto. Aqueles dois lá é o pontinho do aumento, né? Já comecei a segunda carreira. Agora, eu vou fechar. Aqui, depois, vocês podem dar um nozinho ou arrematar com agulha tapeceiro. Eu vou deixar esse aqui pra mim arrematar depois com agulha de tapeceiro. Então, eu vou colocar 2 pontos sobre ponto. Eu vou ficar aqui com 12 pontos e já eu volto com vocês pra gente começar a terceira carreira. Então, gente, eu voltei, eu fiz 12 pontos, um ponto sobre cada ponto, um aumento em cada ponto. Agora, eu vou fazer um ponto e um aumento. Vou marcar meu último ponto aqui. Então, aqui eu vou fazer o aumento, eu vou fazer isso por 6 vezes e vou ficar aqui com 18 pontos. Eu vou terminar essa carreira, então, eu vou fazer só 4, até a carreirinha de 4 pontos e um aumento. Então, eu vou fazer todas as carreiras aqui. Aqui tem um ponto e um aumento, depois 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento. Eu vou ficar com 36 pontos. Aí, eu volto com vocês pra gente começar a fazer diminuição, pra fazer essa volta aqui do pezinho. Então, eu vou fazer aqui até a carreira de 36 pontos, 4 pontos e um aumento, e já eu volto. Então, meninas, eu voltei com vocês, coloquei a minha linha aqui, vou puxar bastante. E vou fazer um arremate aqui com essa agulha. Às vezes eu sempre dou um nozinho, às vezes é mais fácil dar um nozinho. Eu peguei uma agulha grossa, abri o pontinho ali. Vou puxar ele aqui pra fechar ele de novo. Então, por isso, às vezes eu prefiro dar um nozinho aqui mesmo, é só porque às vezes o nozinho fica longe, então às vezes eu dou esse nozinho aqui, empurro ele lá pra dentro. Às vezes eu preciso dar 2 nó, porque às vezes ele sobe um pouquinho, pode correr risco da peça ficar aberta. Então, vocês podem ou rematar com a agulha, ou dar um nozinho, cortar o excesso da pontinha. Puxar meu pontinho aqui pra fechar ele de novo. E aqui, eu vou fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto. Eu já terminei a carreira de 4 pontos em um momento. Vamos recapitular aqui. Na primeira carreira, o anel mágico com 6 pontos. Na segunda, 12 pontos, 2 pontos cada ponto, né? 2 pontinhos sobre os pontinhos 6 pontos que tem aqui, a gente vai ficar com 12. Na terceira carreira, 1 ponto e um aumento. Na quarta carreira, 2 pontos e um aumento. Na quinta carreira, 3 pontos e um aumento. Na sexta carreira, 4 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto. Eu vou começar a minha aqui, vou fazer essa toda de ponto sobre ponto. E já eu volto com vocês pra gente começar a diminuição. Então, eu terminei o meu aqui, eu vou marcar meu último ponto. Vou terminar toda essa carreira de ponto sobre ponto com os 36 pontos e já eu volto.
Então, gente, eu voltei com vocês, vou tirar meu marcador. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto da 8ª carreira. Nós estava com 6, fizemos uma carreira de sobre ponto, ponto sobre ponto. Agora aqui a gente vai começar a fazer as nossas diminuição. Vou colocar aqui de novo meu marcador no último ponto. Eu vou trabalhar aqui 10 pontos e vou 8 pontos. Vou trabalhar aqui 8 pontos e vou fazer aqui 4 diminuição, 6 diminuição seguida e já eu volto com vocês. Mas eu vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto pra gente fazer a diminuição. Então, eu fiz aqui os 10 pontinhos mesmo. Eu tinha falado 10, depois falei 8, agora eu decidi que eu vi que eram os 10 mesmo. Então, agora aqui eu vou fazer as 5 diminuição, 6 diminuição seguida, eu vou pegar só a alcinha de dentro, daqui de fora, né? A primeira, a segunda alcinha, e vou puxar e tirar tudo de uma vez. Então, eu já fiz 2 diminuição, a terceira diminuição, a quarta diminuição, a quinta diminuição, a sexta diminuição. Então, vamos ver com quantos pontinhos a gente ficou aqui para fazer o restante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A gente ficamos aqui com 13 pontos. Eu vou fazer esses 13 pontos, ponto sobre ponto, e já eu volto com vocês. Vou caminhar até chegar aqui e já eu volto. Então, voltei com vocês. Eu fiz as 6 diminuição aqui, eu tinha 36 pontos, então eu fiquei com 30 pontos, que eu diminuí 6 na frente. Eu vou fazer agora essa carreira toda de ponto sobre ponto, até chegar aqui atrás. Quando chegar aqui, eu vou fazer 2 diminuições seguidas na parte de trás. Bem pertinho aqui do meu marcador, eu vou colocar o marcador aqui no meu último ponto de novo. Eu vou caminhar aqui com ponto sobre ponto. Vocês viram que ele ficou deitadinho aqui pra trás, né? Então, eu vou fazer 2 diminuição aqui e já eu volto com vocês pra gente fazer a diminuição. Então, eu vou fazer meus pontos sobre ponto e já eu volto. Então, voltei com vocês, eu deixei sobrar 4 pontos aqui, 1, 2, 3, 4, contando com esse ponto. Eu vou fazer 2 diminuição. Vou fazer a primeira, pegando a alcinha da frente. Opa, toda hora eu tiro a agulha, solto a agulha na hora dessa diminuição. Então, eu vou fazer uma diminuição. Vou soltar o ponto, o marcador. Vou fazer aqui, ó, 2 diminuição, mais uma diminuição, pegando as 2 argolinhas. Vou fazer o meu primeiro ponto aqui. Vou marcar novamente o meu último ponto, que é o último ponto da diminuição. Agora, nessa carreira, eu vou trabalhar sobre ponto em toda a volta. Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto que sobrou nessa carreira aqui. Então, eu fiquei com 28 pontos. Eu vou terminar essa carreira de 28 pontos e já eu volto com vocês. Então, voltei com vocês, eu fiz aqui a carreira de ponto sobre ponto, com os 28 pontos. Agora, eu vou fazer aqui 9 pontos, deixa eu conferir aqui. Eu vou fazer aqui 8 pontos e uma diminuição. Então, eu vou fazer meus 8 pontos aqui e já eu volto pra gente fazer a diminuição na frente. Então, nós vamos fazer 8 pontos para começar a diminuir. Então, eu fiz 8 pontos aqui, e aqui na frente agora, eu vou fazer um ponto e uma diminuição por 4 vezes seguido, porque eu tava com 28 pontos, eu quero diminuir mais 4 pontos. Eu vou fazer a minha primeira diminuição aqui.
Agora, eu vou fazer um ponto, a segunda diminuição, mais um ponto, a terceira diminuição, mais um ponto, a quarta diminuição, a gente tá formando aqui a frente do pezinho, e vou terminar, aí, a quarta diminuição em um ponto, vou terminar esse restante de ponto até chegar aqui no marcador e já eu volto com vocês. Então, eu terminei a carreira de 4 pontos, um ponto e uma diminuição por 4 vezes, nós ficamos aqui com 24 pontos. Eu tirei o marcador, vou fazer meu primeiro ponto, vou colocar o marcador novamente. E agora, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto, com os 24 pontos, e já eu volto com vocês pra gente trocar a cor da linha. Então, gente, eu voltei, a gente tá na carreira 12, na carreira 13 eu vou trocar de cor de linha. Então, aqui eu estou com 24 pontos, vocês conferem aí se tá com os 24 pontos, né? E eu vou trocar pra... Deixa eu achar minha ponta da linha aqui. Peraí que a minha ponta da linha sumiu. Achei a ponta da linha. Eu vou pegar a minha linha preta. Vou puxar, eu deixei as duas argolinhas da linha vermelha. Aí, puxei a linha preta, vou fazer o meu primeiro ponto. Aí, eu gosto de fazer meu primeiro ponto, deixar a linha na agulha pra depois eu amarrar. Aqui eu puxo bastante, vai ficar a linha na agulha só o suficiente pra mim fazer o próximo ponto. Vou colocar lá pra dentro, não precisa cortar, que a gente vai encher nessa parte aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, até inteirar 31 carreira. Aí, mais ou menos. A minha outra lá tem 30 pontos, eu vou mostrar ela pra vocês. Ó, eu vou trabalhar 30 pontos. A perna tá grande assim, é porque eu vou fazer o boneco do super-homem com 40 centímetros. Então, ela vai ficar aqui com 16 centímetros. Vocês podem trabalhar com centímetro ou com carreira. Então, a partir do preto, ela vai pegar 31 carreiras assim. Eu vou fazer a minha carreira aqui, vou fazer até terminar, seguindo ponto sobre ponto, com o ponto preto, né, com a linha preta. E vou fazer aqui as minhas 31 carreiras e eu volto com vocês pra gente começar o bracinho. A gente vai fazer as duas pernas, os dois bracinhos primeiro, pra depois a gente começar o corpinho. Então, até daqui um pouco. Então, gente, eu voltei com vocês. A perninha já tá pronta. Eu fiz aqui 31 carreiras, na outra também. Agora, gente, vamos começar o bracinho. Eu já enchi, acho que eu não falei com vocês sobre o enchimento, né? Eu usei o enchimento acrílico pra encher o bonequinho. Agora, a gente vai dar início o bracinho. Então, eu vou fazer com o anel mágico, novamente. Vou passar o anel mágico, fazer um X aqui. Vou enfiar minha agulha aqui e pegar a linha. Não vou contar com esse primeiro pontinho, eu vou fazer aqui dentro 6 pontos no anel mágico. Eu vou terminar de encher aqui e já eu volto com vocês. Vou fazer os 6 pontos e já eu volto.
Então, voltei com vocês. Eu vou puxar aqui o anel mágico. Já fiz os 6 pontos aqui. Vou puxar o anel mágico. Aqui nessa primeira correntinha, ó. Vou pegar as 2 argolinhas. Eu não fechei muito, mesmo assim ainda ficou um pouquinho apertado. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou colocar 2 pontos. No próximo, eu vou colocar mais 2 pontos. No próximo, 2 pontos. Vou terminar o meu aqui, 2 pontos para cada ponto da base. E já eu volto com vocês. Então, gente, eu já fiz aqui os meus 12 pontos. Eu fiz 2 pontos para cada ponto de base, fiz, então, 6 aumentos. Agora, a partir dessa carreira aqui, eu vou fazer 2 carreiras. Uma com um ponto. E um aumento. Um ponto. E um aumento. Eu vou fazer assim até terminar a carreira e na próxima eu vou fazer 2 pontos e um aumento. Aqui eu vou ficar com 18 pontos, na próxima eu vou ficar com 24 pontos. Aí eu volto com vocês. Então, gente, eu voltei aqui com vocês. Agora eu vou fazer uma carreira, recapitulando aqui, ó, anel mágico com 6 pontos, segunda carreira, 2 pontos e um ponto e um aumento. A terceira carreira, não, a segunda carreira com 12 pontos, um ponto sobre ponto, 2 pontos sobre ponto. A segunda carreira, um ponto e um aumento. A terceira carreira, 2 pontos e um aumento, ficando aqui com 24 pontos. Agora, eu vou subir uma carreira com os 24 pontos, com ponto sobre ponto, sem aumento. Eu vou fazer essa carreira e já eu volto com vocês. Então, eu terminei essa carreira com 24 pontos. Eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, com os meus 24 pontos, e já eu volto com vocês pra gente fazer uma carreira com diminuição. Então, eu voltei aqui com vocês pra gente fazer a diminuição. Agora, eu vou pra 8ª e a última carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pra 7ª. Tava lendo ali. Eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer mais essa carreira de ponto sobre ponto, que eu vou ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer essa carreira de ponto sobre ponto e já eu volto com vocês pra gente fazer a diminuição na 8ª carreira. Então, eu voltei, a gente vai começar aqui, ó, uma diminuição. Então, nessa é a 8ª carreira, eu vou fazer 4 diminuições. Então, eu fiz uma aqui, eu vou fazer aqui mais ou menos no meio, aqui assim, e outra aqui. Então, eu vou dividir os 4 pontos nessa aqui, pra ver aqui quantos pontos vai dar. Eu já fiz uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui no meio. Então, eu posso fazer mais uma diminuição aqui. Fazer mais 4 pontos.
Então, eu já tô na minha segunda diminuição. 2, 3 e 4. Vou fazer a terceira diminuição. Vou fazer 1, 2, 3 e 4. E vou fazer a quarta diminuição. Vou terminar aqui essa carreira. Sobrou aqui 3 pontos. Opa, desculpa, esbarrei na câmera. Deixa eu segurar aqui um pouquinho, parar de balançar. Agora, eu vou fazer meu último ponto aqui. Mas eu não vou terminar ele, eu vou puxar a linha, deixar a argolinha. Aqui a gente vai passar pro preto, a cor preta, na 8ª carreira. Então, aqui a gente ficou com 24 pontos, com 20 pontos, quer dizer, a gente subiu ele com 24. Mas eu quero ele um pouquinho mais fino. A perna tá com 24, a gente vamos colocar o bracinho com 20 para ele ficar um pouquinho mais fino. Então, agora eu vou pegar a linha preta. Vou amarrar a minha linha preta aqui, puxar o ponto, ó. Eu peguei, cortei lá. Agora, eu vou pegar o fio preto. Vou soltar a parte, a linha aqui, vou pegar a linha do novelo e vou fazer mais um ponto para dar firmeza para me amarrar lá atrás. Então, eu vou fazer mais um ponto. Vou deixar a linha aqui na agulha para que o meu ponto não desmancha. E vou fazer um pontinho aqui. Vou dar um nozinho, não um pontinho não, vou dar um nozinho, vou apertar. Vou colocar toda a linha lá pra dentro. Agora, aqui, eu vou trabalhar toda a volta com a linha preta. Então, nessa carreira aqui, eu vou subir carreiras retas de ponto sobre ponto, até completar as 18 carreiras. Aí, eu volto com vocês pra gente trocar de cor e fazer esse detalhezinho aqui no vermelho. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras, as minhas 18 carreiras, e já eu volto com vocês. Então, gente, eu voltei aqui com vocês, eu já fiz as 18 carreiras no preto, agora eu vou trocar pra linha vermelha. Então, eu vou pegar aqui, ó, deixei as 2 alcinhas, vou puxar aqui por dentro. Vou pegar a linha vermelha. Vou fazer aqui meu primeiro ponto na linha vermelha. Vou deixar a agulha. Vou dar um nozinho. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto no vermelho. E já eu volto com vocês pra gente trocar novamente pra cor preta. Então, voltei com vocês. Aqui eu já cortei a linha. Deixei as 2 argolinhas, ó. Ia fazer o outro ponto, mas eu vou fazer só a metade dele. Vou deixar as 2 argolinhas, vou vir com a minha linha aqui, a preta, e vou puxar aqui por cima. Agora, eu vou soltar a linha preta, a pontinha, e vou fazer um ponto aqui. Vou ajustar meu ponto, deixar a linha na agulha. Vou dar 2 nozinhos, apertar bem o ponto pra não ficar buraco lá.
Agora, eu vou seguir aqui fazendo por 6 carreiras de ponto sobre ponto. No preto, eu vou fazer as 6 carreiras e já eu volto com vocês, porque na outra a gente vai fazer 2 diminuição para ficar com 18 pontos. Então, eu vou fazer as 6 carreiras e já eu volto. Então, já fiz a carreira número 6, terminei aqui até a carreira número 6. Agora, na carreira número 7, a partir da linha vermelha, eu vou fazer a minha primeira diminuição aqui, logo no comecinho. E eu vou fazer outra diminuição lá na metade, então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer 8 pontos aqui e uma diminuição. Então, aqui, ó, eu vou fazer 8 pontos, uma diminuição aqui, vou terminar os meus pontos e vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto e já eu volto. Então, 2 diminuição, uma de um lado, outra do outro, e mais uma carreira de ponto sobre ponto. E já eu volto pra gente fechar o bracinho. Então, eu voltei com vocês. Aqui, eu terminei de encher aqui. Para quem tem uma balança, é importante pesar. Para quem não tem, vai verificar no olhômetro mesmo, para ver se tá todo do mesmo tanto. Então, eu coloquei nessa, essa aqui ficou com 22 gramas. Essa daqui também tá com 22 gramas, então, eu já posso fechar. Elas estão do mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó. Meu último ponto tá aqui. Eu vou fechar. Eu vou fechar ela aqui, ó, com... Vou pegar aqui no meu primeiro pontinho. E no outro do lado de lá. E vou fechar com um ponto baixo. Vou pegar mais um. Eu tava com 18 pontos, né? Eu deixei ela com 18 pontos. Então, eu vou pegar mais uma aqui. Aí, vou terminar de fechar. Esse boné que eu tô fazendo aqui junto com vocês é uma criação minha. Então, eu fiz um desenho, ó, já fechei aqui, depois eu vou rematar. Eu fiz um desenho aqui aleatório, não sou muito boa de desenho, não. Mas eu preciso dele com 40 centímetros. A mulher escolheu o modelinho. Ele tinha 20 centímetros, esse aqui vai ficar com 40 centímetros. O modelinho, minha foto que ela mandou, tinha só 20. Então, eu fiz esse desenho. Então, tá assim, ó. O bracinho ficou meio curvadinho. Na hora que eu fazer o corpinho, eu vou costurar ele aqui e ele vai ficar assim. Então, o desenho é mais ou menos para me dar a direção do tamanho que vai ficar o boneco. Então, o desenho é esse. Ele tem 40 centímetros de comprimento, de altura, né? Eu não medi a largura dele, mas acho que não há necessidade de medir a largura assim. Depois dele pronto, a gente mede. Então, eu vou organizar aqui para começar a fazer o corpinho e já eu volto com vocês. Então, gente, eu voltei aqui com vocês, a gente vai dar início ao corpo. Aqui tá o pezinho, tem a curvatura do pezinho, a emenda tá aqui atrás, onde eu terminei o meu trabalho. Então, eu vou juntar as duas pernas aqui, com a emendinha voltada pra mim. Vou ajeitar aqui, que é onde eu terminei as minhas carreiras. Então, foi o que eu disse, não precisava de
de soltar a linha, né? Cortar aqui, mas como eu fui fazer o bracinho depois, eu cortei pra fazer o bracinho. Então, eu vou emendar a linha aqui. Eu vou marcar o meu meio da peça, né? Então, eu vou, ó, tá bem no meio certinho. Eu vou marcar o meio aqui. Vou pegar a minha linha. Vou verificar se as duas pernas tá na posição certinha. Vou empurrar mais esse enchimento, eu enchi bastante. Agora, eu vou pegar a linha, vou colocar aqui no ponto do marcador, vou tirar o marcador. Eu vou tirar um pouquinho desse enchimento que tá atrapalhando, depois eu volto ele aqui pro lugar. Eu coloquei muito enchimento. Então, eu vou dar o nozinho aqui. Não precisa ser 2 nó, não vai ter perigo de soltar, depois eu posso esconder naquela pontinha de linha quando eu for fazendo. Então, eu vou fazer meu primeiro ponto de correntinha. Eu vou fazer aqui 4 pontos de correntinha, 2, 3, 4. Vou dobrar a outra perna no mesmo sentido, verificar se tá tudo certinho, tudo na posição certa, e vou colocar aqui. Se vocês quiserem a perna mais não tão abertinha, pode colocar menos ponto, 3 pontos, 2 pontos. Ó. Então, agora, eu vou continuar aqui. Peraí que a minha linha soltou ali. Agora aqui eu vou continuar fazendo ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto. Nesse daqui, onde tem esse, em vez de me pegar aqui em cima, ó, que eu deixei arrematado, eu vou pegar aqui embaixo. Tá vendo? No ponto seguinte, porque eu fiz um ponto baixíssimo aqui, então eu vou pegar embaixo dele e vou fazer o ponto baixo. Ele vai dar uma diferencinha nesse aqui, mas não tem como dar, porque ele é a espiral, então é a emenda onde eu terminei o trabalho. Agora, eu vou seguir por toda a volta. Se eu tivesse pegado em cima dele, ele ia ficar mais alto, né? Eu peguei embaixo, ele deu uma igualadinha. Então, agora eu vou seguir com as carreiras até chegar aqui no meu ponto de correntinha e já eu volto com vocês. Vou fazer ponto sobre ponto até chegar lá. Então, voltei aqui com vocês no meu último ponto. Aqui tá o ponto da correntinha. Aqui ainda tem mais um pontinho, vou fazer ele. Agora, eu vou fazer um ponto de correntinha aqui, ó. No meu primeiro ponto de correntinha. Vou fazer o segundo ponto, que eu fiz 4 pontos, né? Ó. Opa, soltou. O terceiro ponto.
o quarto ponto. Agora, eu vou vir no próximo ponto, aqui tá o meu primeiro ponto. Eu vou vir no próximo ponto e vou começar a minha carreira novamente. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Agora, eu vou aproveitar e esconder aquela pontinha de linha pra ela ficar bem firme. Eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, até chegar novamente lá na parte de trás pra gente trabalhar nessa correntinha. Então, eu vou fazer por toda a volta e já eu volto com vocês. Eu voltei aqui com vocês para fazer mais uma vez, junto aqui a emenda, né? Esse aqui é meu pontinho baixo, então, eu tenho mais um aqui. E mais o ponto baixo, que ele seria um ponto normal, e eu fiz ele baixíssimo. E eu vou fazer o ponto em cima dele, para não pular ponto. Vou ajustar meu ponto aqui, vou fazer mais um pontinho, ó. Agora, no próximo aqui, eu tenho um ponto bem baixíssimo. Eu vou levantar aqui, ó, pra vocês verem, ó, um ponto bem baixíssimo aqui. Eu vou fazer o meu ponto junto com esse ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais um ponto. Agora, eu vou andar até lá no final, já escondendo aquela pontinha de linha que sobrou, né? Depois, eu corto o excesso, ou deixo lá dentro da perninha. Vou esconder ela mais um pouco aqui. No preto, fica um pouquinho difícil de visualizar, mas como eu tô explicando aqui, eu acho que vai dar pra entender direitinho. Então, eu já cheguei de novo aqui, ó. Cortar o excesso dessa linha pra ela não ficar me atrapalhando. Então, aqui, ó, onde eu tenho aquelas 3 correntinhas, eu já fiz o meu último ponto da carreira, eu vou pegar junto aqui e vou fazer 4 pontos até chegar lá no final. Ajustar bem o ponto aqui pra não ficar buraquinho. Então, eu vou fazer 4 pontinhos, esse aqui fica um pouquinho apertadinho. Mas dá pra fazer, eu já fiz 2. 3. E 4. Agora, eu vou pro próximo ponto da próxima carreira, que é aqui em cima desse. Então, meu trabalho tá ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer essa volta de ponto sobre ponto, aí já eu volto com vocês. Então, eu vou começar novamente aqui, eu vou até colocar o meu marcador. Aqui é onde vai ser o começo e o fim da minha carreira. Então, agora eu vou trabalhar todo em volta aqui, até chegar aqui, e já eu volto com vocês pra gente subir mais uma carreira, pra ver se vai fazer aumento ou se vai continuar com carreira reta. Então, até daqui. Então, gente, eu voltei aqui com vocês, eu fiquei com 56 pontos assim, porque eu tinha 24 em cada perna, aí eu fiz uma correntinha aqui no meio com 4, e eu caminhei 4 pontos de cá e 4 de cá, né? Depois daquela correntinha, eu fiz 2 pontos de cá e 2 de lá, 4 pontos de cá e 4 pontos de lá, então, eu aumentei mais 8 pontos aqui nesse meinho aqui. 4 de cá e 4 de lá, 8 pontos. Então, eu fiquei com 56 pontos. Eu vou aumentar, fazer só um aumento em cada lateral dessa aqui, eu tô com 56, 57, 58. Só pra me deixar o corpo um pouquinho mais gordinho. E eu volto com vocês. Então, eu vou fazer essa parte toda aqui com um aumento de cá e um aumento de cá.
para depois a gente subir. Até daqui um pouco. Então, gente, eu terminei a carreira, eu fiz 2 aumentos aqui. Eu fiquei com 58 pontos, né? Que eu tava com 56, 57, 58. Eu fiquei com 58 pontos e eu vou fazer aqui por 14 carreiras. E eu volto com vocês pra gente ver se já dá pra fazer as diminuição. Então, como eu tô com desenho, eu medi aqui mais ou menos, sem fazer diminuição. E contei as carreiras. Vai dar mais ou menos aí umas 14 carreiras, sem diminuir. Eu vou fazer as 14 carreiras e volto com vocês pra gente ver se já dá pra começar a diminuir ou se faz mais algumas carreiras. Então, até daqui um pouco. Então, gente, eu voltei aqui com vocês, eu falei que ia trabalhar da segunda carreira aqui até a 14 carreira, né? Então, eu já terminei a 14. Eu pensei que por aqui dava pra gente já começar a diminuição, mas ainda não dá. Então, eu vou trabalhar por mais 5 centímetros aqui, que vai dar mais ou menos umas 13 carreiras, para depois eu fazer a diminuição só desse pedaço aqui até aqui no pescoço, para que ele fique com o corpo bem gordinho e dá uma quebrada mais só aqui no rumo do pescoço, para ele não afinar demais, igual tá na imagem aqui. A foto mais é só para me dar uma direção do comprimento que vai ficar o boneco, que ele tem 40 centímetros ao todo, né? Então, eu vou trabalhar aqui mais 13 carreiras. Vocês fazem as 13 carreiras de vocês, aí eu vou fazer a minha aqui, pra gente começar as diminuição. Então, até daqui mais um pouco. Então, gente, eu voltei aqui com vocês, eu fiz mais 13 carreiras, chegou aqui onde eu fiz a marcação, né? Então, agora eu vou fazer uma carreira de 7 pontos e uma diminuição, e já eu volto com vocês. Eu voltei aqui com vocês porque eu vou fazer a minha primeira diminuição aqui. Eu falei que a gente vai fazer 7 pontos e uma diminuição, mas eu voltei aqui, então, eu vou fazer a minha primeira diminuição aqui. E vou fazer 7 pontos e uma diminuição por toda a volta, até completar a carreira. Eu tô nessa direção aqui. Eu deixei lá o pontinho aqui pra me marcar quantas carreiras eu ia fazer depois, então, eu fiz 13 carreiras. E agora, nessa direção, eu vou fazer fiz a minha primeira diminuição, eu vou trocar o meu marcador aqui, né, que eu fiz a minha primeira diminuição e fiz mais 2 pontos. Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer 7 pontos e uma diminuição, 7 pontos e uma diminuição, até eu terminar a carreira. Já eu volto. Então, eu fiz meus 7 pontos e uma diminuição, sobrou aqui 3 pontinhos sozinho. Eu vou fazer esses 3 pontos, e nessa próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. E já eu volto com vocês. Eu vou terminar meus pontinhos aqui, ó. O marcador tá aqui embaixo, então dá pra mim fazer esse. Eu vou fazer a carreira de ponto sobre ponto e já eu volto. Então, gente, eu já fiz aqui uma carreira de ponto sobre ponto e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. E já eu volto com vocês. Então, gente, eu voltei aqui com vocês. A gente tem aqui ainda um pedacinho do pescoço. Vai dar aqui mais ou menos umas 5 carreiras, eu acredito. Então, nesse pedacinho aqui, a gente vai distribuir as outras diminuição
até que eu fique aqui com 24 pontos. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui agora, para que o vídeo não fique muito grande. E no próximo vídeo, a gente vai fazer essas diminuição aqui, as carreiras com as diminuição, para prosseguir com a cabeça. Então, até o próximo vídeo.